TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, audiência. Chegamos com o nosso resumo da semana, as principais notícias para você. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer o nosso telejornal. Mande para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia e quais são os nossos canais. Tá na sua tela, tem o nosso e-mail oficial aqui da rede TVC e, é claro, tem o nosso WhatsApp, que é o meio mais fácil de entrar em contato, o DDD 24, o telefone é o 99323-1675. Manda sua mensagem, a gente vai atrás da informação para você, viu? Vamos então às notícias deste sábado, dia 29 de março. Mais de 48 mil pessoas contratam 340 milhões de reais em consignado para a CLT. Após nova alta de juros, mercado reduz previsão para o PIB e inflação. Aulas teóricas à distância para a primeira habilitação serão mantidas no Rio. Petrópolis não registra óbitos relacionados à Covid-19 na última semana epidemiológica. Média nacional mantém o aumento de casos. Ex-coordenador do Núcleo de Integração Social de Petrópolis é denunciado por fazer empréstimos em nome dos usuários. Idosos passam a embarcar nos ônibus pela porta da frente em Petrópolis. E mais, segunda edição do Flip Petrópolis ainda não possui patrocinadores para a realização do evento em 2025. Agora no Correio Serrano na TV. Começamos a nossa edição olhando que a notícia lá no nosso Correio Petropolitano, na nossa página 12, vendo o que é notícia aqui na nossa cidade, viu? Lá, logo ali como manchete, governo do estado publica cofinanciamento de leitos. Proposta foi realizada em uma audiência no dia 26 de fevereiro. Vamos dar uma olhadinha nesse caso aqui, porque se refere àqueles contratos com o Hospital Santa Teresa, né? O HSMS, né, ali. O governo do estado, através da Secretaria de Saúde, publicou oficialmente o confinanciamento de leitos do Hospital Santa Teresa em Petrópolis. A deliberação, que foi publicada aí no Diário Oficial dessa última segunda-feira, no dia 24 de março. O estado irá cofinanciar 10 leitos de UTI, unidade de terapia intensiva, com o valor aí de R$ 400 por diária, ou seja, por dia, né? O cofinanciamento será destinado exclusivamente àqueles regulados pelo Sistema Estadual de Regulação, o SUS, podendo chegar a um valor anual de até R$ 1.444.000, viu? Essa medida foi proposta durante uma audiência realizada lá no dia 26 de fevereiro, na sede da Secretaria Estadual de Saúde, que discutiu aí a continuidade dos serviços prestados pelo hospital na região serrana. Pois é, a gente já vem falando desse imbróglio, né, desde o ano passado, Isso aí. por conta da dívida que o município tem com o Hospital Santa Teresa. Não é né? baixa. Não é baixa, dívida aí do ex-prefeito, né, dos governantes anteriores, né, na verdade do último mandato. Porque eu me lembro bem que quando o Bernardo Rossi assumiu, ele também teve que pagar uma dívida que o antecessor, que era o Rubens Bom Tempo, tinha deixado com o Hospital Santa Teresa. E agora, mais uma vez, isso aconteceu. E o Hospital Santa Teresa falou assim, não, a gente não quer mais. A gente não quer mais convênio pelo SUS, não quer atender pelo SUS, nada de convênio com a prefeitura, porque a prefeitura fica sem pagar. E aí o atual governo já entrou com esse imbróglio, tendo que resolver. E aí o governo do estado entrou na jogada para fazer um cofinanciamento e aí parece que o Hospital Santa Teresa aceitou
Mas aqui nessa reportagem a gente fala só desse cofinanciamento e isso saiu lá no Diário Oficial do Governo do Estado, mas ainda tem a dívida, né? Ainda tem a dívida que Petrópolis vai ter que pagar, não tem jeito. Vai ter que pagar. Tá lá, tem que ser quitada. E logo abaixo a gente segue falando um pouquinho mais sobre saúde, né? Porque convênio com a Defensoria vai facilitar aí atendimento do SUS. Claro, tem muita gente sem atendimento, tem muita gente que fica na fila de espera por uma operação e ali ficam anos esperando e nada sai. O convênio com a Defensoria pretende fazer com que o SUS cumpra mais rápido essa fila e faça com que essa fila ande aí mais rápido. Então tá aqui todo o caso contado, né? Posso ler um trechinho? Pode? Vou ler um trechinho, porque a Prefeitura de Petrópolis assinou na última quinta-feira um convênio com a Câmara de Resolução de Registros de Saúde, litígios, Então foi feita esse convênio entre a Prefeitura com a Câmara de Resolução de Litígios da Saúde, que é uma parte da Defensoria Pública do Estado do Rio. O encontro aconteceu em Petrópolis e tem o objetivo de facilitar e agilizar o atendimento de pacientes atendidos pelo SUS na cidade. Então, para o defensor público, né, que veio aqui, Paulo Vinícius Cosolino, o convênio é uma ferramenta essencial, pois promove diálogo permanente entre a Defensoria, as pessoas que precisam e também a Prefeitura, e garantindo aí soluções práticas para demandas na saúde. É uma iniciativa que reforça o compromisso com a população petropolitana, aqueles que precisam, então realmente ótima medida. E tem muito mais, já que a gente está ali nessa parte, logo ali do lado, reunião reforça a proteção às crianças. E a gente está falando do Conselho, né? Do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA, que representantes dos 3 conselhos tutelares de Petrópolis participaram de mais um encontro da Rede Integrada de Proteção à Criança e ao Adolescente. A reunião reuniu diversas secretarias e é muito importante essa proteção, e é muito importante o papel do conselho, porque ele faz ali ações que vão viabilizar muitas vezes até recursos para essas instituições que fazem um trabalho seríssimo com crianças aqui na cidade. Exato. E são muitas instituições que fazem trabalhos com criança, na proteção das crianças. E ali nas Petropolitanas a gente fala também de grupo de combate ao transporte clandestino aqui na cidade de Petrópolis. Olha que bacana. Então, várias instituições reunidas no combate ao transporte clandestino. E vamos ver o que é notícia lá na nossa página 13, lá no Serrano. Pois é, Terê credenciada para procedimentos cardíacos é um dos destaques ali, né? A previsão é de que atendimentos do SUS sejam iniciados em abril. Tem mais ali para baixo ali, Operação Caça-Fios, mais de 50 quilômetros de fios foram retirados da região. É aquela operação que está acontecendo por lá para limpar, né? Um pouquinho os postes, porque tem um monte de fio abandonado lá, de eras passadas aí, digamos assim. Aqui também devia ser feito. Pois é, a gente já falou, né, que a prefeitura deveria ir em cima aí dessas operadoras para fazer uma operação dessa, né? E tem muito mais aqui, falando ali, claro, nas Teresopolitanas, no Serrano. Você confere no nosso jornal, que está nas bancas. Só R$2 é válido até domingo, pessoal. Tem muita notícia por lá e tem o segundo caderno lotado, recheado. Tem o segundo caderno, né, com as dicas de lazer, Isso. porque a gente está no sábado, né? Exato. Ainda tem muita coisa para fazer aí, sábado e domingo. Bastante. Você acessa tudo no nosso site ou você pode comprar nas bancas de jornal. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que 57 milhões de brasileiros não sabem que estão endividados, é o que alerta o Serasa. E você vai ver também que em 2 anos, né, o país aumenta aí reciclagem de embalagens pertinho, 14%. Correio Serrano volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. Até a última terça-feira, dia 25, 48 mil pessoas contrataram 340 milhões de reais em empréstimos pela nova modalidade de crédito consignado para trabalhadores da iniciativa privada. O valor médio ficou em R$ 7 mil por trabalhador, com prazo médio de 21 meses para pagamento. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo a pasta, foram registrados 64.718.404 simulações e 8.704.759 pedidos de crédito, com o potencial de oferecer crédito menos caro a até 47 milhões de pessoas. A nova modalidade entrou em vigor na última sexta-feira. Todo o processo de simulação e de contratação é feito por meio do aplicativo e do site Carteira de Trabalho Digital, que tem 68 milhões de trabalhadores cadastrados. Criado por medida provisória no último dia 12, o programa Crédito do Trabalhador na Carteira Digital de Trabalho abrange empregados da iniciativa privada com carteira assinada, incluindo empregados domésticos, trabalhadores rurais e contratados por microempreendedores individuais. A nova modalidade permite que o trabalhador autorize o compartilhamento de dados do e-social, sistema eletrônico que unifica informações trabalhistas para contratar crédito com desconto em folha. Com o novo programa, mais de 80 bancos e instituições financeiras poderão ter acesso ao perfil de trabalhadores com carteira assinada através do e-social, sistema eletrônico obrigatório que unifica informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais de empregados e empregadores de todo o país. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, o volume de crédito consignado privado poderá triplicar, passando de 39,7 bilhões de reais em 2024 para mais de 120 bilhões neste ano. E olha só, um levantamento especial realizado pelo Serasa descobriu que 57 milhões de brasileiros não sabem que estão endividados. Estes consumidores nunca consultaram o CPF ou CNPJ na Serasa e podem quitar suas dívidas.
Entre os consumidores que desconhecem a existência de dívidas no nome, pelo menos 19 milhões deles foram negativados pelos credores e, portanto, fazem parte do cadastro de inadimplentes. São pessoas físicas ou jurídicas que não sabem sobre a situação de inadimplência e nem sobre os benefícios especiais a quem tem direito para negociar e limpar o nome. Esses 57 milhões de consumidores nunca consultaram o CPF ou CNPJ no aplicativo ou site da Serasa e, portanto, desconhecem que há um total de 267 milhões de ofertas de dívidas para serem negociadas e pagas com vantagens e benefícios especiais, como os altos descontos, pagamento via Pix para baixa da negativação instantânea e a atualização dos scores em tempo real. As ofertas desconhecidas do feirão de negociação estão disponibilizadas por empresas de diversos segmentos, como bancos, cartões de créditos, universidades, lojas, supermercados, companhias de telefone e internet, energia, água e outros serviços essenciais. No estado do Rio de Janeiro, mais de 5 milhões de consumidores não sabem que estão endividados. Destes, mais de 2 milhões estão negativados. Um total de 30.219.902 ofertas estão disponíveis. Para descobrir se há dívida no nome, o consumidor deve acessar o site serasalimpanome.com.br ou em 10 mil agências dos Correios de todo o Brasil, que há isenção de taxas para negociação de dívidas até o dia 31 deste mês. E o Brasil reciclou 410 mil toneladas de embalagens PET em 2024, montante 14% superior às 359 mil toneladas recicladas em 2022. Apesar do resultado positivo, a entidade ressaltou que a falta de políticas públicas de coleta seletiva dificulta a destinação correta das embalagens descartadas pelos consumidores, o que está gerando ociosidade no setor. As empresas recicladoras chegam a atuar com uma ociosidade média de 23%, chegando a picos de até 40%. Com isso, a indústria de reciclagem do PET está chegando no seu limite por não ter a matéria-prima necessária para seus processos produtivos, ao mesmo tempo em que toneladas de embalagens são destinadas aos aterros comuns ou descartadas incorretamente no meio ambiente. De acordo com o censo, em 2024, o principal destino da resina reciclada das PET, 37% do total, foi a fabricação de uma nova embalagem, utilizada principalmente pela indústria de água, refrigerantes, energéticos e outras bebidas não alcoólicas. O setor têxtil vem em segundo lugar, com um consumo de 24% da resina reciclada, seguida pela indústria química, lâminas e chapas e fitas de arquear, utilizadas em empacotamento e fechamento de caixas. Após a taxa básica de juros ser elevada para 14,25% ao ano, as previsões do mercado financeiro para a expansão da economia e o índice de inflação em 2025 foram reduzidas de acordo com dados do Boletim Focus. Para este ano, a estimativa para o crescimento da economia caiu de 1,99% para 1,98%. Para 2026, a projeção para o Produto Interno Bruto foi mantida em 1,6%. Para 2027 e 2028, o mercado financeiro estima uma expansão do PIB em 1,9% e 2%, respectivamente. Em 2024, a economia brasileira cresceu 3,4%. O resultado representa o quarto ano seguido de crescimento, sendo a maior expansão desde 2021, quando o PIB alcançou 4,8%. A previsão da cotação do dólar está em R$ 5,95 para o fim deste ano. No fim de 2026, estima-se que a moeda norte-americana fique em R$ 6. A estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerada a inflação oficial do país, caiu de 5,66% para 5,65% este ano. Para 2026, a projeção da inflação subiu de 4,48% para 4,5%. Para 2027 e 2028, as previsões são de 4% e 3,78%, respectivamente. A estimativa para 2025 está acima do teto da meta de inflação, que deve ser perseguida pelo Banco Central.
Definida pelo Conselho Monetário Nacional, a meta é de 3% com um intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é 1,5% e o superior 4,5%. Puxada pela alta da energia elétrica, em fevereiro, a inflação oficial ficou em 1,31%, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É o maior resultado desde março de 2022, quando tinha marcado 1,62%, e o mais alto para um mês de fevereiro desde 2003. Em 12 meses, o IPCA soma 5,06%. Para alcançar a meta da inflação, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, definida em 14,25% ao ano pelo Comitê de Política Monetária. A alta do preço dos alimentos e da energia e as incertezas em torno da economia global fizeram o Banco Central aumentar mais uma vez os juros em 1 ponto percentual na reunião da semana passada, o 5º aumento seguido da Selic em um ciclo de contração na política monetária. O presidente do Detran do Rio, Vinícius Fará, determinou que as autoescolas vão continuar a ministrar aulas teóricas à distância para os alunos que vão tirar a primeira carteira de habilitação. Ele ainda afirmou que enquanto não houver nova resolução do CONTRAN, o modelo não será alterado. O presidente do Detran RJ, Vinícius Fará, determinou no dia 24 de março que será mantida a autorização para que as autoescolas ministrem aulas teóricas à distância para os alunos que estão fazendo curso para tirar a primeira carteira de habilitação. Seguindo uma orientação do governador Cláudio Castro de fazer o Detran mais próximo das pessoas, mais ágil e transformando de forma positiva o dia a dia da sociedade, eu quero aqui garantir a continuidade das aulas online nas autoescolas para quem está buscando a sua habilitação. Fará explicou que, enquanto não houver nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, sobre este assunto, o modelo de aulas à distância não será modificado. O presidente informou que teve reunião com representantes das autoescolas, incluindo o presidente do sindicato do setor, e entendeu que enquanto o CONTRAN não se manifestar sobre o assunto, vale a decisão de não proibir o ensino teórico à distância. O curso teórico de primeira habilitação na modalidade de ensino à distância foi regulamentado durante a pandemia de Covid-19. Desde então, não houve nova manifestação da Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran, sobre o assunto. No estado do Rio, o ensino à distância vem apresentando um bom desempenho. E o SUS registrou em 2024 um crescimento de 189% nas hospitalizações de idosos por influenza em relação a 2023. E por isso, médicos alertam para riscos da gripe em pessoas com mais de 60 anos. Para chamar a atenção da população para os riscos da gripe em pessoas com mais de 60 anos, a Sociedade Brasileira de Infectologia, em parceria com a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, realiza nesta quarta-feira o encontro Além da Gripe, um debate sensível à gravidade dos riscos e impactos provocados pelo vírus da influenza. O objetivo do encontro é fazer um alerta sobre a sazonalidade da gripe, principalmente por conta dos baixos índices vacinais e dos riscos que este cenário pode causar para a população idosa. Segundo as entidades organizadoras, a sazonalidade está associada ao começo do outono e à mudança do clima em vários lugares do país, época em que as baixas temperaturas podem contribuir para que o vírus acabe circulando com mais intensidade, o que aumenta a necessidade de proteção e o risco de hospitalização. De acordo com as entidades, a partir dos 40 anos, o risco de ataque cardíaco aumenta em 10 vezes e o de AVC 8 vezes nos primeiros 3 dias após uma infecção por influenza. E idosos permanecem com risco elevado para AVC até 2 meses depois de se contaminarem pelo vírus, o que reflete nas admissões em UTI, que cresceram 187% e em 157% mais óbitos. E termina amanhã o prazo para os estudantes de cursos de licenciatura na modalidade presencial fazerem a pré-inscrição do programa Pé de Meia Licenciaturas e também cadastrarem o currículo. O preenchimento deve ser feito na plataforma Freire, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, entidade que executa o programa. A etapa de pré-inscrição é obrigatória, porém, o cadastro na plataforma não assegura a concessão da bolsa do programa no valor de R$ 1.050, conforme previsto no edital da seleção. O resultado preliminar dos selecionados será divulgado em 4 de abril.
Os estudantes que discordarem do resultado poderão entrar com recurso entre 5 e 9 de abril. A coordenação, então, vai publicar o resultado final no dia 14 de abril. A Bolsa do Pé de Meia Licenciaturas foi criada para incentivar a formação de novos professores e melhorar a qualidade desses cursos. Os aprovados irão receber a primeira parcela do benefício mensal no dia 1º de maio. A plataforma Freire exige o login com cadastro de pessoa física, CPF, e a senha do portal gov.br. Ao acessar a plataforma Freire, na aba de identificação, o candidato deve cadastrar os dados pessoais, e-mail, telefone e endereço para prosseguir com o preenchimento do currículo. Um campo para preenchimento da matrícula na instituição de ensino superior vai aparecer. Caso o estudante já esteja matriculado, deve incluir o número no campo. Caso ainda não possua um número de matrícula, o CPF poderá ser inserido neste local até o início do curso de licenciatura. Por fim, o candidato à bolsa também deve aceitar o termo de ciência e concordância para concluir a pré-inscrição no Pé de Meia Licenciaturas. E o Sempre Verão Marcante, no Rio de Janeiro, registrou mais uma temporada de sucesso com o fim da estação nesse 2025. Com números expressivos e que marcam aí a história, o Rio de Janeiro reafirmou sua posição como destino turístico mais procurado do país, superando expectativas e atraindo aí milhares de visitantes do Brasil e também do exterior. O turismo internacional teve o crescimento mais expressivo. Somente entre janeiro e fevereiro, o estado recebeu mais de 500 mil turistas estrangeiros, um aumento de 50% em relação ao mesmo período do ano anterior. Entre dezembro e março, o fluxo de turistas foi recorde, impulsionando pelos grandes eventos que comemoram o Réveillon e que animaram o Carnaval, sem contar com a alta circulação provocada pelas férias escolares. O Réveillon de 2025 foi um dos maiores da história, atraindo mais de 3 milhões de pessoas para a orla carioca. Os festejos garantiram lotação máxima na hotelaria da capital e alta ocupação nos principais destinos do interior. Janeiro manteve o ritmo intenso, com ocupação média de 90% na rede hoteleira e grande movimentação nos aeroportos e rodoviárias. Já o mês de fevereiro, impulsionado pelo Carnaval, registrou os melhores números dos últimos 10 anos, com 98,5% de ocupação hoteleira na capital e 87% no interior, além de uma movimentação econômica que ultrapassou os 6 bilhões e meio de reais. No acumulado de 2024, o Rio ultrapassou 1,5 milhão de turistas internacionais, colocando-se entre os principais destinos na América Latina. No acumulado da estação, os aeroportos do Rio e a rodoviária do Rio receberam milhões de passageiros, demonstrando o crescimento contínuo do setor. O turismo de cruzeiros também teve uma temporada positiva, com mais de 20 navios atracando nos portos fluminenses, impulsionando ainda mais a economia local. Com o sucesso da temporada de verão e a consolidação do Rio como principal porta de entrada de turistas internacionais no Brasil, a expectativa é de crescimento ainda maior para os próximos meses. O estado segue investindo na promoção de seus destinos no mercado global, na qualificação dos serviços turísticos e na captação de novos eventos para manter o ritmo de expansão no setor. E uma pesquisa revelou que visitantes de mais de 16 países passaram por Petrópolis durante o fim de semana do aniversário da cidade, no dia 16 de março. Mais de 200 turistas estrangeiros visitaram o Palácio de Cristal e passaram pelo Centro de Informações Turísticas, o CIT, durante as comemorações dos 182 anos de Petrópolis, entre os dias 14 e 16 de março. Os visitantes vieram de diversos países, como Inglaterra, Holanda, Suíça, República Dominicana, Chile, Uruguai, Costa Rica, China, Argentina, França, Austrália, Grécia, Canadá, Estados Unidos e México. Segundo o prefeito Ingo Rames, esses dados mostram que o turismo internacional vem crescendo. Petrópolis tem grande potencial turístico e é fundamental levar isso para fora, atraindo turistas de outros países para passar não apenas um dia na cidade, mas prolongar a estadia e ficar mais tempo em Petrópolis, conhecendo tudo que a cidade tem a oferecer. A prefeitura afirma que está desenvolvendo estratégias para prolongar a estadia dos turistas na cidade. Por meio da Secretaria de Turismo, a prefeitura vai contratar operadoras e agências de receptivo da capital e promover uma rodada de negócios com o trade petropolitano. Segundo o secretário de Turismo, Pablo Kling, é importante manter um diálogo constante com as operadoras e agências de turismo da capital.
O Rio de Janeiro é o principal cartão postal do Brasil e Petrópolis está muito perto dele, com uma riqueza cultural imensa e uma ampla variedade de opções turísticas. E você vai ver depois do intervalo que o projeto Conexão Verde instala mais um PEV em Secretário. E você vê também rolamento de pedra destrói casa na rua José Bonifácio, em Petrópolis. O Correio Serrano volta já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Estamos de volta. Olha, o rolamento de pedra destruiu uma casa na rua José Bonifácio, no centro de Petrópolis. Isso aconteceu na última quarta-feira. Outros 3 imóveis foram interditados na localidade. Nas imagens é possível ver o caminho que a pedra percorreu até atingir o imóvel. A rua José Bonifácio, no centro de Petrópolis, é cercada por regiões montanhosas e com vasta vegetação. Mas pela primeira vez, o incidente atingiu uma casa na localidade que possui diversos imóveis residenciais. O rolamento de pedra atingiu o imóvel durante a madrugada desta quarta-feira. 2 pessoas ficaram levemente feridas e foram encaminhadas pelo Corpo de Bombeiros ao atendimento médico. Outros 3 imóveis dentro do mesmo terreno também foram interditados. A Secretaria de Defesa Civil informou em nota que, após a ocorrência, a pasta manteve a interdição do endereço, que já constava com laudo de interdição desde 2022. As famílias foram encaminhadas para atendimento na Secretaria de Assistência Social. E a Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa do Estado do Rio se reuniu na última terça-feira em audiência pública para debater a nova concessão da BR-040 e propostas de melhorias na segurança das cidades às margens da rodovia, como Areal e Petrópolis. A audiência pública realizada no edifício Lúcio Costa, sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, aconteceu nesta terça-feira e contou com a presença de vereadores e representantes dos municípios de Petrópolis e Areal.
Entre as principais reivindicações da audiência, destacam-se a reforma da subida da Serra da Estrela, a instalação de passarelas e redutores de velocidade, além da revisão do valor do pedágio, considerado alto. Wesley Barreto, vereador do município de Petrópolis, criticou a qualidade do serviço prestado na rodovia, especialmente na subida da Serra. A subida da Serra é precária, a gente vê que não tem a manutenção viária realizada para estar ajudando a população, muitos buracos na via. É uma rodovia que é totalmente danificada, causando acidentes. A rodovia BR-040, no trecho entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora, passará por uma nova concessão prevista para o segundo semestre deste ano. Durante a audiência pública, um tema discutido foi o aumento do pedágio previsto nessa nova concessão. A tarifa pode ser aumentada para R$ 19,99, um reajuste de aproximadamente 38%, sendo esse o valor teto antes da licitação. O valor foi duramente criticado pelos parlamentares presentes no debate. Que a gente possa criar, através aqui dessa comissão de transporte, mecanismos para que a gente possa barrar esse aumento, né, de uma nova concessão, uma possível concessão que está por vir. Luciana Teles, representante da Defensoria Pública do Estado, enfatizou a necessidade de garantir que a nova concessão respeite os direitos dos usuários e cumpra com as obrigações previstas no contrato. Fazer essa licitação dentro de uma modelagem que esteja atendendo os princípios que regem a administração pública, para que a gente possa, sim, voltar a ter um serviço público, eficiente, seguro, contínuo, como o usuário tem direito. O representante da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, Tiago Martorelli, se comprometeu com as demandas apresentadas e disse que a agência vai trabalhar para melhorias na rodovia. Visando corrigir isso, né, que foi feita a modelagem do futuro contrato, olhando daqui para frente, né, para que esses erros não se repitam, esses problemas não se repitam. E o novo boletim Infogripe da Fiocruz mostra que 12 das 27 unidades federativas do país apresentaram incidência de síndrome respiratória aguda grave em nível de alerta, risco ou alto risco. Nas últimas 2 semanas, os dados são aí em relação ao período de 9 a 15 de março. Em relação a Petrópolis, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados 2 casos de Covid-19 sem nenhum óbito no período do dia 9 a 15 de março. Segundo a pesquisadora da Fiocruz, Tatiana Portela, é observado na última semana, em alguns estados, um aumento de casos de CIRAG em idosos. A gente ainda não consegue identificar qual é o vírus responsável por esse aumento, sendo que pode ser que seja o próprio, Covid-19, ou até mesmo o início de temporada do vírus da influenza. A Secretaria Municipal de Saúde informou que neste ano de 2025, em Petrópolis, do período de janeiro a 19 de março, foram registrados 78 casos de Covid-19 com 2 óbitos. No mesmo período, em 2024, foram 1.690 casos registrados com 7 óbitos. Referente a 2025 no país, já foram notificados 21.498 casos de CIRAG, sendo 7.799 com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, 9.884 negativos e 2.264 aguardando resultado laboratorial. De acordo com Tatiana, na região sudeste, a incidência da CIRAG continua baixa. As regiões sul, sudeste e também a maioria dos estados da região nordeste, embora a gente também observe o sinal de crescimento dos casos de CIRAG, o nível de incidência desses casos continua baixo para essas regiões. Em nível nacional, 39,8% dos casos de CIRAG em 2025 foram de Covid-19. Por isso, Tatiana recomenda que medidas de precaução sejam tomadas. Usem máscaras em locais fechados, com maior aglomeração de pessoas e também dentro dos postos de saúde. Nos casos das crianças e adolescentes, a gente pede para que elas evitem ir à escola, caso elas apresentem qualquer sinal, sintoma de gripe ou resfriado. E foi exonerado do cargo em fevereiro deste ano o ex-coordenador do Núcleo de Integração Social de Petrópolis, espaço conhecido como Abrigão do Alto da Serra. Ele estava à frente do local há 3 anos e está sendo denunciado por fazer empréstimos em nome dos usuários da unidade.
A decisão foi comunicada pela Prefeitura de Petrópolis por meio da Secretaria de Assistência Social. Segundo o município, desde que a atual gestão assumiu, diversas averiguações sobre denúncias de funcionários têm sido feitas. Além disso, todos os casos estão sendo tratados com a devida atenção. O ex-coordenador está sendo acusado de se apropriar de documentos assistidos pela unidade para a realização de empréstimos. Segundo a Prefeitura, o caso foi denunciado à Polícia Civil e um inquérito será instaurado para apurar o caso. Em nota, o município afirmou ainda que a Secretaria de Assistência Social também abriu uma sindicância interna que está em andamento para buscar dados e informações para apurar a denúncia. A decisão de exonerar o funcionário foi tomada para que não haja qualquer tipo de influência nas apurações das denúncias. O NIS acolhe pessoas que se encontram em situação de rua. Desde o último domingo, idosos acima de 65 anos passaram a embarcar nos ônibus pela porta da frente em Petrópolis. A medida já havia sido anunciada pelo Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários no dia 13 de março. A nossa equipe foi às ruas aí acompanhar a adaptação da população à nova medida no primeiro dia útil aí de funcionamento. Desde que a medida entrou em vigor, as empresas de ônibus contrataram pessoas para auxiliar os usuários de transporte público a se adaptarem à nova regra. Mesmo com esse auxílio, muitos petropolitanos não aprovaram a medida. Eu penso pelos idosos, né, que não vai ser muito beneficiado para eles, devido a ter que passar pela roleta, eu acho mais trabalhoso. Os horários de pico que talvez vá tumultuar um pouquinho, né? Mas eu acho que não foi vantagem para eles não, né? Porque eles têm um outro ritmo, acho que era melhor da outra forma. Às vezes o idoso tem uma dificuldade ou algo assim, pode ser mais complicado dele passar pela roleta, né? Pode ser que seja mais difícil para ele, né? Pelo meio é bem mais fácil, né? Para a Nilza, que possui fibromialgia, entrar pela porta da frente dos coletivos representa uma dificuldade enorme. Ela já passou por problemas logo neste primeiro dia. Hoje eu entrei, o ônibus estava lotado, eu tenho fibromialgia, não posso ficar muito tempo em pé. A roleta estava cheia de estudantes, ninguém saía para mim passar. E o motorista esqueceu de destrancar a roleta. Quando eu fui empurrar a roleta, eu bati com esse osso aqui, já estou sentindo dor por causa da minha fibromialgia. Apesar de ser uma novidade em Petrópolis, o embarque pela porta da frente é uma realidade em diversas regiões do país, como no município do Rio de Janeiro, além de outras cidades da região metropolitana do estado. Segundo o sindicato, essa medida vai trazer mais segurança para quem utiliza o transporte público. Em nota, o Cetraspetro afirmou que, de acordo com a legislação municipal, todos os passageiros devem embarcar nos coletivos passando pela roleta, exceto as pessoas que possuem impossibilidade. Portanto, pessoas idosas com impossibilidade podem continuar acessando o coletivo pela porta de desembarque. Com o embarque pela porta da frente, o registro do idoso também será computado pelo sistema de bilhetagem eletrônica, que é disponível diariamente para o órgão público gestor. Isso não vai dar certo, isso vai dar muita confusão. 8 motos foram apreendidas em uma nova operação Praça do Bem, que aconteceu na semana passada em Petrópolis. A ação foi feita em diferentes trechos da cidade. Em mais uma operação Praça do Bem, 8 motos foram apreendidas por irregularidades como estacionamento em local proibido. Também foram feitas fiscalizações em bares e estabelecimentos comerciais para verificar o cumprimento de normas de sossego e ordem pública e também alvarás. A ação reuniu as forças de segurança, Polícia Militar, Civil, Guarda Civil, CPTrans e fiscalização de posturas. O trabalho passou por locais como Rua Nelson Saerp, Praça da Liberdade e Praça da Águia no centro e ainda Sargento Boening, Castelânia, Quissamã e Itamaraty. Também nessa sexta-feira, a Guarda Civil fez um patrulhamento com o grupamento de operações com cães no Terminal Centro, no Bosque do Imperador e na Rua Marechal Deodoro. Com auxílio dos cães farejadores, foram encontradas trouxinhas de maconha, triturador e seda, cápsulas de cocaína e pedra de crack. Todo o material foi apreendido e levado para a 105ª Delegacia de Polícia.
E a Associação Cultural Sempre um Papo, responsável pelo Festival Literário Internacional de Petrópolis, a Flipetrópolis, evento particular, publicou um informe nas redes oficiais do evento, afirmando que até o presente momento não surgiram patrocinadores nem quaisquer parceiros para viabilizar a segunda edição prevista para o período entre 21 e 26 de maio, no Palácio de Cristal. O anúncio gerou comoção nas redes sociais devido à importância do evento para a cidade e do sucesso que foi a primeira edição, que reuniu mais de 37 mil visitantes. Em nota, a Prefeitura de Petrópolis informou que, por mais que a Flipetrópolis seja um evento de natureza privada, isto é, a captação de recursos e a busca dos patrocinadores são de inteira responsabilidade da empresa organizadora, a Prefeitura tem ajudado na busca de recursos para que o evento aconteça e os diálogos seguem acontecendo. A Prefeitura disse ainda que se dispôs a colaborar junto com o governo do Estado do Rio de Janeiro para viabilizar apoio através da Lei de Incentivo à Cultura e também com entidades privadas. A nota diz que continua sendo do interesse da Prefeitura incentivar eventos que possam trazer visibilidade e orgulho a Petrópolis e que ajuda a buscar maneiras alternativas de apoio que não comprometam o orçamento municipal. O governo municipal informou ainda que está ciente da importância do Flipetrópolis para a cidade, especialmente no que se refere à cultura, à atração de turistas e ao fomento ao comércio local. Contudo, a Prefeitura destacou que encontrou uma situação fiscal delicada ao assumir o governo, com contas públicas em caos e sem orçamento próprio para financiar eventos de grande magnitude, como o Flipetrópolis, que tem custos estimados em cerca de 2,5 milhões de reais. E os últimos dias foram especiais para os ganhadores dos carros 0 km da promoção Natal Premiado Bramil. Os veículos foram entregues nas cidades de Petrópolis e Vassouras e os 2 premiados já estão com os veículos. Além deles, mais de 50 clientes receberam vales compras de R$ 300 para serem utilizados em uma das unidades do supermercado Bramil. A promoção valia para todas as lojas do interior do estado. Um dos felizardos foi Nelson Luiz Leal de Andrade, de 51 anos, morador de Vassouras, que se classifica como cliente fiel do Bramil. Ele ainda destacou que por alguns minutos chegou a achar que estava em um sonho. Quando eu recebi a ligação, realmente não acreditei, porque é muito fake, muito golpe. Aí ela falou que ia retornar para mim no segundo número. Aí nesse intervalo eu liguei para minha esposa, mas ninguém acreditou, começaram a rir. Depois que ela retornou a ligação, pediu para eu vir no mercado, procurar o gerente, a partir daí que comecei a acreditar. Quando eu cheguei, ele confirmou, aí sim, acreditei que tinha realmente ganhado o carro. De acordo com o gerente da loja Bramil de Vassouras, a iniciativa visa valorizar os clientes. Fiquei muito feliz, né? Por ganhador ser aqui de Vassouras, né? Porque é cliente fiel da gente, né? Que compra sempre com a gente aqui. E a gente fica muito feliz para divulgar a loja também, né? E mostrar para o cliente que realmente nós somos verdadeiros nas nossas promoções, né? E olha, para terminar a nossa edição, a gente fala de um projeto aqui na cidade que é o Conexão Verde, que instalou aí nesse último final de semana mais um ponto de entrega voluntária de coleta seletiva na região de Secretário em Petrópolis. Pois é, esse é o 5º PEV, ponto de entrega voluntária, com monitoramento instalado pela iniciativa privada na cidade. O objetivo é claro, transformar Petrópolis em uma cidade lixo zero. E o projeto Conexão Verde segue fazendo a diferença e concretizando a caminhada até que 90% dos resíduos possam ser reaproveitados na cidade. Prova disso é a instalação de mais um ponto de entrega voluntária de coleta seletiva em Secretário, na região do Alto do Pegado, que aconteceu neste sábado. A ação foi ainda mais especial por acontecer no local onde foi adotada a primeira caçamba de lixo do projeto, com monitoramento realizado pela OpenSat Soluções, para coibir o descarte irregular de entulhos. Durante a inauguração, também foram plantadas árvores no entorno, reforçando o compromisso ambiental da iniciativa. E hoje a gente vê a transformação desse local. Tudo que foi feito, o secretário, e as melhorias que isso traz para a população e para as pessoas que passam por aqui, trazendo mais segurança. Temos um sistema de monitoramento, instalamos mais uma câmera aqui de reconhecimento facial, estamos colocando essa faixa aqui do nosso projeto, Conexão Verde. Pedimos a colaboração das pessoas, as pessoas que quiserem dar uma oportunidade para encontrar nossa internet.
aquele cliente que tem a OpenSat, ele pode ter certeza que ele faz parte desse projeto. Criado no dia 28 de julho de 2022, o Conexão Verde já soma mais de 20 caçambas de lixo adotadas em toda a cidade. E agora chega ao 5º ponto de coleta voluntária seletiva. Os pontos de coleta seletiva são totalmente sinalizados para o descarte correto de resíduos como papel, metal, alumínio e vidro, garantindo assim que os resíduos sejam direcionados de maneira correta e garantida a reciclagem. Nos últimos 2 meses, foram instalados PEVs em Pedro do Rio, na Cachoeira da Rocinha e no Alto do Pegado, em Secretário, além do Horto Mercado Municipal e Catubira, em Itaipava. Em 2 dos pontos, no Horto Mercado de Itaipava e em Araras, também foram instaladas caçambas específicas para o descarte de vidro, em parceria com a Ambipar. Desde o início da iniciativa, já foram coletadas cerca de 25 toneladas de vidros em 2 meses, com o descarte correto do material, que pode levar cerca de 1 milhão de anos para se decompor. Com o descarte correto, é possível reaproveitá-lo, reintegrando-o à cadeia produtiva. A iniciativa conta com o apoio de parceiros importantes, como a Cras Madeira, Dual Elétrica e Hidráulica e a gráfica Ecoprint, além da Prefeitura de Petrópolis, por meio da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis. Esse projeto está sendo bom para a gente, para vocês também, para a população que está começando a entender a separação do lixo, a importância disso, e a gente vai seguir firme e forte nessa linha aí para cada vez entregar mais lixeira, né? A próxima parada do Conexão Verde será na região da Posse, com a instalação de mais um ponto de entrega voluntária de coleta seletiva e uma caçamba específica para o vidro. A chegada da iniciativa à região tem o apoio do vereador Marquinhos Almeida. Desde 2022, a OpenSat tem promovido a revitalização de pontos de coleta, a instalação de câmeras de monitoramento e ações de jardinagem, contribuindo para a requalificação urbana de várias áreas de Petrópolis. Atualmente, a empresa monitora 20 caçambas espalhadas pela cidade para evitar o descarte irregular de entulhos. Pessoal, a gente vai terminando nossa edição aqui, mas, claro, segunda-feira a gente está de volta às 7h30 da manhã, ao vivo, não é isso? Pois é. Ótimo fim de semana. Tchau, tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.